Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, né? Um grande homem de Deus, pregador do Evangelho. Ele que hoje vai estar aqui comigo, contando um pouco também do seu testemunho. Pastor Darley, fique à vontade, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Amém. Paz do Senhor a todos. Pastor Darley, hoje nós estamos aqui iniciando esta entrevista, né? A gente sabe que durante muito tempo, Hoje o senhor é pastor, né? Hoje o senhor é pastor. Quantos anos o senhor tem hoje? Tenho na base de 30 anos de idade hoje, com a glória de Deus. Completei meus 30 anos em dezembro. Vamos começar aqui. Como o senhor começou, como o senhor teve contato, como foi a sua criação? A primeira vez que eu tive contato com o mundo, com droga, foi através da vida do meu irmão, né? Meus pais, a gente morava no outro bairro, o bairro de Jorge Teixeira, e foi o período em que meu pai se separou da minha mãe. Quando eles se separaram, a gente se mudou, veio morar junto com meu pai no bairro da União. E meu irmão mais velho, né, que hoje ele mora em Santa Catarina, ele foi um dos primeiros, né, dentro de casa, a ter contato com a droga. Ele começou a vender droga. E o meu primeiro contato com a droga, usar droga, beber, foi por intermédio da vida dele, né? Que ele começou a trazer droga para dentro de casa e a gente começou a usar drogas escondido. Acho que nos meus 13 anos de idade foi o período que eu comecei a usar droga. 13 anos de idade tu tinha quando começou? 13 anos de Tu idade. morava em qual A bairro? gente morava, quando a gente era pequeno, dos 8 anos, a gente morava no Jorge Teixeira. Ah. Depois houve uma separação dos meus pais. Aí meu pai veio morar no bairro da União, então a gente veio morar junto com ele. Tu acha que essa separação influenciou influenciou assim na tua criação? Teve alguma influência, algo assim ou não? Assim, né, pela separação, meus pais se separaram. E depois que meus pais se separaram, a gente veio morar com ele. E a partir desse momento da separação que meus pais tiveram... Vocês vieram morar onde? Viemos morar no bairro da União. Saíram do Jorge Teixeira Saímos do Jorge Teixeira e viemos morar no bairro da União. Aí. E a partir da separação dos meus pais foi quando meu irmão ele entrou pro tráfico de droga. Então isso foi uma das portas abertas para a gente chegar nessa vida, né? Tu ficou muito tempo nessa vida. Quando eu te conheci, eu te vi, ainda era um jovem, uma criança, ainda não tinha envolvimento, não. Não tinha envolvimento ainda não, né? Eu conheci o teu irmão, o Darlan. Era o Darlan, né? Era. E o Darlan, eu conheci ele, ainda não tinha esse envolvimento, não. Tu é mais velho ou mais novo que o Darlan? Eu sou o mais velho que ele. Mais velho que o Darlan. Mais velho que o Darlan. E nesse tempo que eu conheci o senhor, já usava droga, já estava praticamente entrando na vida do crime. Começou com 13 anos? 13 anos de idade. E nesse tempo eu estava já caminhando pro tráfico de drogas já. Já fazia alguns corre pros pessoal que vendia droga, guardava algumas drogas, guardava arma. E nesse período que meu irmão também entrou pro tráfico, foi também a primeira vez que eu tive contato com uma arma. Então, foi uma porta, né, através da separação dos meus pais, foi uma porta, uma legalidade que deu para ele entrar no tráfico de drogas devido a decepções, relacionamento dos meus pais. Então, através da separação, abriu uma porta para ele se frustrar, né, como filho, se decepcionou muito também, mas, para a glória de Deus, ele mudou, né? Ele mudou. E ele mudou, aí tu continuou. Aí eu sempre digo, né, que depois ele mudou, arrumou um trabalho e eu dei continuidade naquilo ali, né? Mas eu sabia que era errado. Durante quanto tempo? Tu começou com 13, quanto tempo tu ficou assim? Até que idade? Eu me lembro que eu me aprofundei de verdade no tráfico de droga, foi nos meus 20 anos de idade. Foi quando eu comecei realmente a fazer as coisas erradas mesmo, que eu sabia que eu estava cometendo algo muito grave na minha vida. 20 anos. Tu saiu com quantos anos? Tu lembra assim, quantos anos tu saiu, tu deixou? Tu tinha quantos anos? Acho que não tenho muita lembrança. Mas tu foi até os 20, que foi a pior a fase. Foi quando eu... Dos 13, antes de chegar nos 20, tu consumiu, tu teve...
Tive bastante contato, assim, né? Contato, né? Tipo, me aprofundar, que eu falo assim, foi tipo de participar de algumas coisas, alguns roubos, assaltos, assim. Uhum. E foi quando eu comecei a vender droga mesmo, a pegar assim, a trabalhar mesmo, pro tráfico mesmo. Foi 2020. 2020 tu se jogou, se envolveu, tu saiu de ser usuário e passou a comercializar. Isso foi. E ganhou dinheiro. Eu sei que é muito fácil entrar, né? É muito fácil entrar e difícil é sair, né? É verdade. Como foi para te conseguir assim sair? O teu primeiro contato com Jesus, com a igreja, quando foi que tu teve o primeiro Eu me contato? lembro que a minha família, eu vim de uma família que era toda católica, toda a minha família era católica, desde a parte da minha mãe quanto da parte dos meus pais, e não tinha nem ninguém que era crente, né? Aí o primeiro contato que eu tive, que eu ouvia pregar para mim, era o meu irmão, Darlan, que ele foi um dos primeiros da nossa família a aceitar Jesus. A gente tivemos o primeiro missionário, que era ele, e eu me lembro que ele sempre pregava para mim, né? Eu estava no tráfico e ele sempre pregava para mim, falava de Deus. E ele era o irmão mais novo, né? Uhum. Ele ainda tinha na base dos 13 anos de idade e ele pregava muito para mim, né? Eu me lembro que às vezes chegava dentro do quarto e aí eu tinha um 38 em casa, que era de um rapaz que eu trabalhava para ele. E esse rapaz, ele deixava comigo esse 38. E eu me lembro que às vezes meu irmão estava pregando para mim, eu pegava o 38, eu tirava a bala, botava no tambor de novo e ficava disparando para ele. Disparando nele, brincando assim, né? Sim, sim. E ele sempre continuava pregando para mim, né? Falando que Jesus ia me mudar, Jesus tinha uma história para mim, que aquilo não era para mim, né? E então, só que eu nunca liguei, né? Nunca dei ouvido porque ele pregava. Né? E passou-se o tempo, eu me lembro que uma vez eu estava bem na porta de casa, assim, e na porta de casa estava eu e mais dois jovens. E eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi uma profecia de alguém sendo usado por Deus foi na boca de fumo. Eu estava sentado na beira de casa, bem na frente de casa, e no outro dia, nesse mesmo dia, a gente ia para uma festa. E eu me lembro que o pastor Caio, Sim. pai Caio Soares, né? Ele estava evangelizando esse dia, alguns jovens. E eu nunca tinha visto o pastor Caio, nunca tive contato com ele. E eu me lembro que Deus usou ele numa profecia para mim. E a profecia, eu me lembro até hoje, eu guardo até hoje no meu coração. E eu me lembro que ele falava bem assim: Deus, ele vai te dar um grande livramento. Dentre essas duas pessoas que estão do teu lado, eu vi essas duas pessoas mortas. Mas Deus, ele não permitia que tu morresse. Porque Deus tem um projeto na tua vida. E eu guardei isso para mim, né? Sim. Guardei e parece que passou-se o tempo, um mês, e isso continuava martelando no meu coração. Sim. Então, falando, tipo, como se fosse Deus já preparando o momento para me tirar daquele lugar, né? E eu me lembro que essa profecia fez muito efeito na minha vida. Porque eu não conhecia Jesus, nunca tive um encontro com Jesus. E a partir do momento que Deus usou a boca do pastor Caio, isso foi como uma flecha no meu coração. Então, eu passei a ter muito temor em Deus, passei a acreditar mais em Deus. E a partir daquele momento foi quando Deus foi falando comigo, eu tive um encontro com Deus pessoalmente, depois daquela profecia. E eu até falei para o pastor Caio, né? Falei que tudo que ele tinha falado um tempo atrás se cumpriu na minha vida, né? E a partir daquele momento eu comecei a frequentar uma igreja, comecei a ir para a igreja. Então foi os primeiros passos que eu estava dando para Jesus. Hoje você é pai, né? Hoje você tem filhos, né? Para a glória de Deus. O diabo tentou interromper esse projeto, porque Deus já tinha esse projeto, né? De você ser pai, de você ter filho. Hoje você tem dois lindos filhos, né? Hoje você é um pastor, para a glória de Deus, um pregador do evangelho. Mas antigamente você não imaginava que Deus tinha esses projetos para você, que Deus tinha esses planos para você. E hoje você é pai. Como é ser pai? O que você já pensa? Como
Como é já, assim, o cuidado que tem com o filho? Assim, né, eu nunca tive o privilégio, meus pais nunca foram crentes. E os teus filhos hoje estão tendo um privilégio, né, de ter um pai Meus pastor. pais nunca serviram a Deus, a minha mãe até hoje, ela é católica, mas ela crê em Deus, né? Sim, com certeza. Meu pai, eu tive a oportunidade de, quando o Senhor me fez uma promessa ainda no tráfico, Aham, pela madrugada, e eu conto isso aqui, é difícil eu contar meu testemunho, uhum. mas eu sempre que tenho Deus me dá essa oportunidade de contar o conto, eu tive a oportunidade de ter um encontro verdadeiramente com Deus ainda no tráfico, e eu me lembro que era 3 horas da manhã, para a gente entrar aqui no período do meu pai, Sim, sim. 3 horas da madrugada, eu estava me arrumando para ir para a festa, e naquele dia eu conversando com Deus na boca de fumo, eu me lembro que eu falei para Deus, Senhor, se tu existe mesmo, se tu é o Deus que usa aquele varão que eu nem conheço, Que era o Caio. que era o pastor Caio, quero que o Senhor fale comigo pessoalmente. Se o Senhor falou com ele, o Senhor vai falar comigo pessoalmente. E eu me lembro que 3 horas da madrugada eu fui para casa, estava na boca, fui para casa, e eu tinha separado um dinheiro para me gastar numa festa, com os pessoal que estava comigo. Sim. E eu me lembro que eu terminei de me arrumar, e eu me deitei na beira da cama. E eu me lembro que quando eu deitei na beira da cama, eu apaguei. Eu acordei 4 horas da manhã, eu não falava com meu pai nesse tempo, meu pai não falava comigo Tu ia pra festa. Eu ia pra festa. E eu não falava com meu pai porque meu pai, ele sempre trabalhou muito, ajudou a gente muito. Sim. Então, quando eu entrei no tráfico, ele ficou meio chateado comigo, então ele não falava comigo. Eu dava a benção dele, às vezes ele passava, ele não falava nada. Ele meio que tinha ficado chateado, né? Porque ele queria um filho para trabalhar, ter um bom caráter, e eu acabei entrando no caminho da droga, do tráfico. Sim. E eu não falava com ele. E nesse dia, eu me lembro que eu me arrumei todinho para me sair para festa, eu tinha separado um dinheiro. E eu falei, hoje eu vou curtir, eu falei. Eu vou gastar todo esse dinheiro aqui, tudo que eu tenho, hoje eu vou dar um baixo na minha vida. E eu me lembro que eu sentei arrumado na beira da minha cama, e eu só me lembro de ter sentado, acordei 4 horas da madrugada, chorando muito mesmo, e o Espírito Santo de Deus bradando no meu coração, dizendo as seguintes palavras, eu senti tão Deus nessa noite, ainda no tráfico, que foi o momento que eu tive um encontro com Deus verdadeiramente, foi quando Deus falou no meu coração assim, a partir de hoje, eu vou mudar a tua história, não só a tua história, mas a história de toda a tua família. Glória a Deus. Eu estava separado nesse tempo da minha esposa, ela morava para cá, pro Coroado, eu morava no bairro da União, e às vezes ela não ia para lá por causa que lá eu meio que era um laboratório de droga, né, dentro da minha casa. E nessa madrugada o Senhor falou comigo que Ele ia mudar a minha vida e a vida de toda a minha família. E por incrível que pareça, o Espírito Santo bradou no meu coração, dizendo assim, ó, a partir de hoje, eu só vou mudar a tua história a partir do momento que tu pegar teu telefone e ligar pro teu pai e pedir perdão dele. E eu me lembro que 4 horas da manhã eu peguei o telefone chorando mesmo, aos prantos, liguei pro meu pai, 4 horas meu pai me atendeu. Por incrível que pareça, meu pai é difícil de atender telefone, mas 4 horas da madrugada ele me atendeu. E eu falei, pai, hoje eu quero lhe pedir perdão. Muito a partir forte. de hoje, eu tô saindo do mundo do tráfico. Glória a Deus. E meu pai, sem acreditar, ele perguntou, né, o que está acontecendo, meu filho? Eu falei, pai, não está acontecendo nada, eu tive um encontro com Deus verdadeiramente hoje no meu quarto. E por incrível que pareça, quando foi no outro dia, eu recebi, que era numa sexta-feira, eu recebi um convite para me ir para o encontro. E eu falei para Deus, falei, Senhor, se é tu mesmo, tu vai falar comigo hoje. Eu vou para esse encontro. Quem estava semeando na minha vida era a minha tia, né? A tia Nilza. Sempre que eu falo disso aqui, eu sempre agradeço muito ela, porque ela plantou na minha vida. Ela foi alguém que semeou na minha vida para me chegar aqui hoje. Então, eu não precisei pagar nada. Ela pagou tudo para mim. Acreditou, né? E a promessa de Deus se cumpriu aqui, porque além de eu ir, o meu pai sentiu o desejo no coração de ir. Toda a minha família foi para o encontro. E a família da minha esposa também foi. Glória a Deus. Então, o Senhor, Ele não só salvou a minha vida, mas como alcançou toda a minha casa, meu pai. Glória a Deus. Meus tios também foram. E
foi algo que o Senhor marcou muito a minha vida nesse lugar. Foi algo que eu tive um encontro verdadeiramente com Deus. Hoje o teu filho tem a oportunidade que tu não teve, né? Hoje eu aprendo muito com os erros dos meus pais, assim, de eles não servir a Deus também. Sim, sim. E hoje eu faço muito diferente na vida dos meus filhos. Hoje todos os meus 2 filhos, antes de dormir, quando acordam, eles agradecem a Deus, eles oram. A minha filha pequena, que tem 2 anos, ela só dorme quando eu chego em casa e quando a gente ora. Glória a Deus. Então, hoje eu faço muito diferente, entendeu? Do que meus pais viveram lá atrás. O que eles não me ensinaram, hoje eu ensino para meus filhos. Te conhecer na vida que tu vivia era um passo já para a sepultura, né? A pessoa te conhecia, se aproximar de ti, ela estava praticamente um passo da sepultura, porque tu gerava, assim, era um gerador de morte, né? Hoje tu é um gerador de vida. Hoje a pessoa te conhecer, ela tem um passo, né, de conhecer Jesus. Como é essa alegria, essa mudança, sentir essa diferença, o que passa na tua cabeça, sabe, poxa, quantas pessoas eu poderia ter, né, e hoje eu estou tendo essa oportunidade, pessoas que a gente poderia ter pregado, ter alertado, né, e a gente era um instrumento para levar essas pessoas para a morte, né, então hoje você é um instrumento para levar pessoas para a vida. Como é que você sente essa transformação, essa mudança? Assim, né, eu até costumo dizer, às vezes, quando eu prego para os jovens, assim, né, eu costumo dizer para eles que a melhor coisa é a gente servir a Cristo na nossa juventude. Eu não tive essa oportunidade, sendo que eu ainda sou um pouco Com jovem, tenho certeza, 30 anos de muita coisa idade, para mas aprender. eu queria ter conhecido a Jesus muito antes, né, Sim, e ter gastado a minha vida para Jesus. Hoje eu sou muito grato por tudo que Deus fez na minha vida, por tudo que eu vivi. Eu sei que eu tenho um testemunho do que eu passei lá atrás, mas se eu tivesse que abandonar tudo para viver o que eu vivo hoje, eu abandonaria mais uma vez. Servir a Deus para mim nunca foi uma obrigação, sempre para mim vai ser um privilégio servir a Deus. E eu sempre costumo dizer para os jovens hoje: gaste sua vida na presença de Deus, não perca tempo com as coisas do mundo, né? As coisas do mundo, tudo que a gente vive no mundo é passageiro, mas tudo que a gente vive na presença de Deus hoje se torna eterno na nossa vida, né? Então hoje eu sou alguém muito feliz de estar na presença de Deus, ser um ministro do Evangelho. Sempre costumo dizer para minha esposa que servir a Deus para mim foi a melhor coisa que eu pude receber durante toda a minha vida, toda a minha caminhada. E às vezes ela até pergunta, brinca, né, falando que eu amo pregar a palavra de Deus. E eu sempre falo para ela que se eu tivesse conhecido Cristo antes, se eu tivesse conhecido Jesus muito antes, eu acho que eu seria também a mesma pessoa, uma pessoa melhor. E eu falo muito para meus filhos também, assim, em questão de servir a Deus com alegria na casa do Senhor. Hoje meus filhos, para a glória de Deus, quando a gente não quer vir para o culto, eles sempre vão até a gente e falam: pai, a gente vai para o culto. Quando a gente fala que a gente não vai, quando não dá para vir para a igreja, eles insistem e a gente acaba se arrumando e vindo para o culto. Então isso para mim é um privilégio. Glória a Deus. Pastor Darley, muitas pessoas hoje vivem o que um dia tu viveu, né? E dificuldades para sair da vida, muitos têm desejo, muitos têm vontade, né? Eu digo que é um privilégio, né? Poder ter escapado do mundo. Muita gente não teve esse tipo de privilégio de ter escapado do mundo. Deus te deu a oportunidade de escapar. Entrar nesse mundo é fácil, sair dele é muito difícil. Graças a Deus, Deus te deu um privilégio. As pessoas que hoje estão vivendo nessa vida não têm esperança mais, acham que é o fim do poço, né? Acha que tudo tá tudo acabado, então não tem mais jeito. Qual mensagem tu deixaria de esperança, né? Porque aqui, querendo ou não, Pastor Darley é um testemunho vivo de que Deus transforma, o evangelho pode mudar, pode sim salvar a vida, né? A igreja continua fazendo a missão, né?
qual a mensagem tu deixaria para essas pessoas agora, né? Talvez vai estar vendo esse vídeo, vai estar acompanhando, são pessoas que talvez estão mergulhadas, né? Muitos amigos teus, talvez que ainda estão lá, que ainda não saíram, talvez que vão ver também esse vídeo, né? O que tu tem assim para dizer, uma mensagem de esperança, que aquilo que Deus colocar no teu coração. A mensagem que eu tenho para deixar para aqueles que vão nos ouvir, os ouvintes, daqui a um tempo, alguns dias, para você que está no mundo do tráfico, da droga, da prostituição, quero dizer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele que pode nos libertar do tráfico, da droga, da bebida, da prostituição. Quem sabe você já ouviu palavras de maldição, palavras de derrota, ou até mesmo maldição hereditária que você carrega na sua vida, que veio através da geração dos teus pais. Mas eu quero dizer para você que quem dá a última palavra ainda é Deus. E se Deus ele falou que tem uma promessa na tua vida, essa promessa ela vai se cumprir, porque quem dá a última palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor Darley, um grande homem de Deus. Hoje é pai, né? Tem 2 filhos para a glória de Deus. Pregador do Evangelho, né? Um grande homem de Deus. Aproveitar a oportunidade para as pessoas que querem hoje te convidar, te levar na igreja para lhe ministrar, pregar, né? Prega em seminário, prega em encontro, prega em culto, campanha, né? Número de telefone, contato, onde as pessoas podem te encontrar para entrar em contato, né? E te levar nas igrejas ali para testemunhar. Tem o meu Instagram oficial, Darley Araújo, e lá eu tenho algumas informações, tenho o meu número para contato, que é eu mesmo fecho meus compromissos. Sim. Os dias que não tiver culto no meu ministério, aqui na igreja, eu fecho os compromissos. Glória a Deus. Pastor Darley, um grande servo do Senhor, ovelha aqui da igreja Pai de Multidões, né? Eu pude acompanhar, vê-lo crescer aqui no Evangelho. Hoje já tem quanto tempo que tu já é pastor? Eu tenho 5 anos já. 5 anos servindo a Deus. servindo a Deus. 5 anos servindo a Deus e como pastor? Tenho um ano. Um ano como pastor, né? E é um grande homem de Deus, né? Um pastor tem auxiliado também aqui o pastor Júlio, né? Aqui no Ouro Verde, mas eu sempre vejo o pastor Darley que é um pastor, é alguém que ainda está sendo moldado, preparado por Deus para obras maiores, né? Eu creio, hoje está com um pastor auxiliar aqui, mas eu creio que Deus está trabalhando e abrindo uma grande porta, né? Para estar dirigindo também uma obra aí, logo. Sempre costumo dizer para os pessoal, né, para os irmãos, que eu me considero um pastor, ainda sou um evangelista ainda, que eu sou um pastor evangelista, Sim. né, eu amo estar fazendo a obra Sim. na rua, pregar na rua, então isso é algo que o Senhor colocou no meu coração, e eu costumo dizer, né, eu prego muito aqui na igreja também, o pastor Júlio me coloca muito para pregar aqui na igreja, glória a Deus. E eu sempre costumo dizer para os irmãos, né, tem irmão que para fazer o ID, ele quer primeiro receber um cargo para depois ele exercer o ministério dele. Sim. E eu sempre costumo dizer que ministério a gente se inicia primeiro para depois a gente receber o cargo. Pastor, pode lá. E foi isso que aconteceu na minha vida, né? Logo quando eu aceitei a Jesus, nos meus primeiros meses, 3 meses, eu já estava na rua pregando a palavra. Já estava nas bocas de fumo, eu tenho foto, tenho alguns vídeos. Então, foi algo que o Senhor colocou no meu coração, né? E algumas pessoas olharam, né, para mim quando eu comecei a pregar, dar início ao meu ministério na rua. Passou-se um tempo, comecei a pregar nos templos também. E algumas pessoas que me viram começar dando início às pregações no templo, né, me mandavam mensagem, né, falando, tem que parar de pregar na rua, varão. Tá iniciando o teu ministério, pregando em alguns lugares grandes, né? Tu acredita que pessoas assim, talvez são pessoas frustradas? Pessoas que já tiveram experiência, se frustraram? Geralmente, né, são pessoas assim que já tiveram experiência e meio que não deu certo, né? Eu sempre costumo dizer que eu gravei uma palavra comigo, eu tenho uma palavra comigo que eu amo pregar na rua, Sim. né? A rua foi o lugar que me ensinou muito, né? O Senhor me lapidou muito pregando na rua.
Então eu criei muitas experiências de pregar na rua e o Senhor me forjou naquele lugar, né? Para mim hoje pregar dentro dos templos hoje é apenas um aprendizado que eu aprendi lá na rua, né? E hoje, para a glória de Deus, a gente prega em qualquer lugar, qualquer Glória a canto, Deus. independente do ambiente. Nós estamos lá para dar lugar. Glória a Deus. É isso, pastor Alei, né? Deixa a indicação aí, vários amigos também, pastores aí, que quiserem estar levando o pastor Alei aí, um grande homem de Deus. E vai ter algum convite, um culto esses dias? A gente tem nosso culto dia de sexta-feira. Uhum. Quero convidar você, culto de cura e libertação. Já quero convidar vocês, ouvintes, para nos fazer uma visita. A rua, o endereço é Rua Rita Barbosa, 01, Coroado, na frente da Deus de Amor. Glória a Deus. Amanhã vai estar pregando? Amanhã eu estou pregando amanhã no Templo Sede. Glória a Deus. Já faz um convite pro pessoal para a campanha de amanhã aí. Você que mora na localidade do bairro da União também, eu quero fazer um convite especial para você estar conosco lá no Templo Sede. Está nosso pastor local, pastor Gilmar, pastor Lorival, pastor Alcione. Então eu já quero fazer um convite especial para você. Deus tem uma palavra poderosa para nossas vidas. Isso aí. Então tamo junto. Pastor Alei, para mim é uma grande alegria poder estar aqui lhe entrevistando, tendo a oportunidade de poder ouvir um pouco do seu testemunho, né? Creio que em breve o senhor vai estar retornando aqui para trazer uma palavra também aos nossos corações, né? Louvar a Deus então aqui pela sua vida. Quer deixar uma palavra aí para quem vai ouvir mais, alguma mensagem final? Que Deus possa abençoar a vida de todos os ouvintes, em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor recaia sobre a vida de todos, amém? Amém. Vocês possam ser edificados através dessa palavra, desse testemunho, amém? Amém. Pessoal, é isso. Nós ficamos por aqui, mas não deixe de nos acompanhar, não deixe de nos seguir. Nós vamos colocar em breve aí tudo aí na tela, para os endereços tudinho aí onde você pode nos encontrar e nos seguir, tá bom? Deixa aqui a paz do Senhor a todos, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Um forte abraço, em nome de Jesus. Pastor Alei.